Deixa eu ver. Olá pessoal, esse é mais um vídeo de cálculo 2, né? Agora sem tosse, mas com muita chuva. Espero que vocês não estejam escutando. Na última aula eu deixei como exercício determinar a série de Maclaurin da função f de x igual a arco tangente de x. Na verdade, vocês já sabem a resposta, porque a gente já tinha feito o intervalo de convergência dessa função. Então, a gente vai ver agora como chegar na série de Maclaurin. Lembrando que a série de Maclaurin é centrada na origem. Então, a gente faz A igual a zero. E o que é uma série de, uma série de Maclaurin? A gente vai escrever a função f de x como um somatório de n igual a zero a mais infinito de f, a enésima derivada no zero, sobre n fatorial, vezes x na n. Né? A gente vai calcular as derivadas, vai determinar, porque nesse caso, né, o fn na zero, né, a derivada enésima de f na zero, dividido por n fatorial, é os ANs da série de Maclaurin. Aí a gente vai encontrar os ANs e depois deduzir a fórmula geral, né, da série de Maclaurin para a função arcotangente de x. Então, a gente começa com a zero. O a zero, a gente tem que determinar o f de zero, que é arco tangente de zero. Arco tangente de zero, usando a calculadora, a gente determina que é zero. Então, o meu a zero é o meu f0, ou seja, a função zerésima é a própria função, dividido por zero fatorial. Isso dá zero sobre 1, e então vai dar zero. Então, o nosso A0 é zero. Claro que com termo só a gente não consegue generalizar ainda, então temos que fazer algumas derivadas até generalizar. Vamos fazer a f'. Direto do formulário, a derivada da arcotangente de x é 1 sobre 1 mais x². Então, o nosso A1 é a derivada no ponto zero dividido por 1 fatorial. F' de zero, no caso, que aqui eu botei errado, né? F' de x, isso aqui é F' de x, implica que F' de zero, substituindo x por zero, vai ficar só 1. Então, o A1 é f' de zero, que é 1, sobre 1 fatorial, que é 1. Então, o nosso A1 é 1. Então, de A0, 0, a 1 para 1. Vamos à nossa segunda derivada. Aqui eu não vou derivar como quociente, eu vou derivar como x na n, como f na n, melhor dizendo, né? Então, eu vou derivar assim, ó, considerando que a minha f' de x é 1 mais x² na menos 1. Então, f, né, a minha f é 1 mais x² e meu n é menos 1. Então, a derivada é n, né, vezes 1 mais x² na n menos 1, que dá menos 2, vezes a derivada de f, que é a derivada de 1 mais x², que é 2x. Então, isso aqui vai dar menos 2x dividido por 1 mais x² ao quadrado. Bom, substituindo a segunda derivada no zero, anota que aqui vai ser zero, então vai ser zero dividido por 1, então vai ser zero. Isso implica que o nosso A2, que é a segunda derivada no ponto dividido por 2 fatorial, 0 por 2 fatorial é zero. Então, o nosso A2 é zero. Bom, o que eu desconfio? Desses três primeiros termos, dá para desconfiar que todos os termos pares vai dar zero. Então, a gente tem que tentar generalizar pelos termos ímpares. Então, temos que fazer pelo menos a terceira derivada para encontrar, para poder generalizar. Aliás, a quinta derivada, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir deduzir o padrão, né, só com a terceira derivada. Já a terceira derivada eu vou derivar como quociente. E a terceira derivada como quociente, a fórmula é, considerando que eu estou derivando uma f' de g, só vou botar a fórmula aqui para não ficar
voando eu aplicando a fórmula direto. A derivada de f sobre g é g derivada de f menos f derivada de g sobre g ao quadrado. Então, a nossa f é menos 2x e a nossa g é 1 mais x quadrado ao quadrado. Tá? Também vídeo sem corte, sem edição. Então, a terceira derivada no ponto é o g ao quadrado. Eu sempre começo pelo g ao quadrado. 1 mais x ao quadrado, então, na quarta, vezes g. Então, lá no numerador é g, que é 1 mais x ao quadrado, vezes a derivada de f, que é a derivada de menos 2x, que é menos 2, menos, agora a f, que é menos 2x, vezes a derivada de g, que é 1 mais x quadrado ao quadrado. Então, que a derivada é uma f na n, semelhante ao que a gente derivou, né, a segunda derivada, né, a f duas linhas de x. Então, dá 2 vezes 1 mais x quadrado, na 1 vezes a derivada de 1 mais x quadrado, que é 2x. Então, manipulando isso e fazendo todos os cálculos, a terceira derivada é 6x quadrado menos 2 dividido por 1 mais x ao quadrado ao cubo. Isso eu já fiz todas as simplificações antes. Por exemplo, a gente consegue simplificar 1 mais x quadrado aqui, né? Aqui fica o cubo, e outras manipulações até chegar aqui, para não demorar muito tempo o vídeo. Então, o que isso significa? Que a nossa terceira derivada no ponto, substituindo o x por zero, é menos 2. Então, o nosso A3 é a terceira derivada no ponto dividido por 3 fatorial. Então, é menos 2 sobre 3 fatorial. Como 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou 3 vezes 2 fatorial, né? O 2 simplifica e aqui fica menos 1/3. Então, o nosso A3 é menos 1/3. O que eu desconfio também? Como deu negativo e o A1 deu positivo, deve aparecer uma série alternada. Na verdade, a gente já sabe a resposta, né? Então, realmente, isso é sinal que a série vai dar, a série do arco tangente de x vai ser uma série alternada. Tá? Então, fazendo a quarta derivada, a mesma coisa, eu vou fazer por f dividido por g para a derivada do quociente. Então, dá g ao quadrado, então 1 mais x quadrado na sexta, né? Porque aqui está o cubo. Então, na sexta, g, que é 1 mais x ao quadrado ao cubo, vezes a derivada da f, que é 6x quadrado menos 2, que dá 12x, menos 6x quadrado menos 2, vezes a derivada da g. Então, a derivada da g dá 3 vezes 1 mais x ao quadrado, vezes a derivada de 1 mais x quadrado, que é 2x. Arrumando também, que eu já fiz também todas as simplificações, dá para simplificar 1 mais x ao quadrado, então aqui só fica, estava ao cubo, só fica 1 mais x quadrado, aqui na sexta fica na quarta. Tá? Então, fazendo todas as outras manipulações e simplificações, a quarta derivada fica 24x menos 24x ao cubo sobre 1 mais x quadrado na quarta. Então, substituindo a quarta derivada no zero, né, com o x igual a zero, derivada no ponto, vai dar zero. Como a gente desconfiou, né, que todo índice par, né, a derivada no ponto daria zero. Então, o nosso A4, que é a derivada quarta no ponto zero, dividido por 4 fatorial, é 0 dividido por 4 fatorial, que é 0. Então, A4 é 0. Então, vamos fazer a quinta derivada, porque a gente ainda não tem termos suficientes, né? A gente só tem 2 termos ímpares, né? Então,
Por exemplo, o próximo eu espero que o A5 seja positivo, né? E seja 1 sobre alguma coisa, né? Mas também pode ser algo totalmente diferente, só com 2 elementos. E eu disse que não tinha gripe no início do vídeo. Bom, não tem gripe, mas continua tendo tosse. Então, vamos à quinta derivada. Quinta derivada também como derivada de quociente. Vai ficar 1 mais x ao quadrado na 8. G, que é 1 mais x ao quadrado na quarta, vezes a derivada de f, que é a derivada de 24x menos 24x ao cubo, que é 24 menos 24 vezes 3 vezes x quadrado, menos 24x menos 24x ao cubo vezes a derivada de g, né, que é 4 vezes 1 mais x ao quadrado ao cubo vezes a derivada de 1 mais x quadrado, que é 2x. Também, para a gente não perder muito tempo fazendo todas as simplificações e manipulações, isso aqui vai dar na 5, porque aqui a gente consegue simplificar o ao cubo, tá? A gente vai ter a quinta derivada de x igual a 24 menos 264x ao quadrado mais 192x na 4, tudo dividido por 1 mais x ao quadrado na 5. Isso quer dizer que a derivada no ponto, a quinta derivada no ponto 0, vai dar, ó, substituir x por 0, vai dar 24. Então, o termo 5 é a derivada quinta no ponto dividido por 5 fatorial. Então, a derivada quinta da 24, positivo, como nós, né, prevíamos, divididos por 5 fatorial. Bom, se a gente separar que 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial e 24, né, é 4 fatorial, a gente simplifica e dá 1/5. Quer dizer que o A5 é 1/5. Então, o que nós temos da nossa série, por enquanto, da arco tangente de x? O A0 é 0, né? Então, vai ficar 0 vezes x na 0, menos... Não, vai dar mais 1. Aqui, mais 1. Mais 1, x na 1, mais 0, x ao quadrado, menos 1/3, x ao cubo, mais 0, x na 4, mais 1/5 de x na 5 e assim por diante. Nota assim, ó, os pares vão todos zerar e os ímpares vão permanecer. Então, os ímpares ficam x menos x ao cubo sobre 3, mais x na 5 sobre 5, e desses 3 aqui, com certeza, a gente já consegue descobrir padrão. Como é alternada, o próximo vai ficar menos x na 7 sobre 7, o próximo vai ser positivo, nota, todos os expoentes são ímpares, então o próximo é x na 9 sobre 9, e assim por diante. Quer dizer que a série de Taylor, ou melhor, Maclaurin, porque é centrado na origem, é menos 1 na n mais 1, né? Aliás, menos 1 na n, para começar com positivo, se começa com 0, né? Então, é menos 1 na n, vezes x na expoente ímpar, então 2n menos 1, só confirmar, se x é 0, então tem que começar com n igual a 1. Só para bater com a nossa resposta que eu já tinha mostrado para vocês o termo geral da série de arcotangente, a série de Maclaurin do arcotangente de x. Tá? Então, começando
com 1, aí sim aqui vai ficar menos 1 na n mais 1, para começar com positivo. E aí 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então começa com x na 1, dividido por 2n menos 1. Essa é, então, a dedução da série de Maclaurin de arco tangente de x. A gente já viu, já fez como exercício o intervalo de convergência. O intervalo de convergência é fechado de menos 1 a 1 e o raio de convergência é igual a 1. Certo? Então, se não fizeram o intervalo de convergência como exercício, façam agora. Tá? Então, até a próxima.